essa manhã para Ele. Então vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem a Bíblia em Salmos 122, só o verso 1. Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos ficar de pé, aqueles que podem. Salmo 122, o verso 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o verso fala da nossa alegria de estarmos reunidos e o nosso contentamento pela presença do Senhor da nossa reunião. De busca sempre ao Senhor, a nossa alegria de como igreja estarmos reunidos. Isso traz para nós um contentamento. Diante dos problemas que nós vivenciamos, diante das dificuldades que nós enfrentamos no decorrer da semana, quando chega o domingo, isso nos traz alegria, tem que trazer para nós alegria de estarmos aqui reunidos. E como igreja, isso traz para nós também um contentamento. Porque existe um propósito para nós, o Senhor nos fez. E Ele nos fez para a glória dEle. Então isso para nós é motivo de alegria, de estarmos aqui todos reunidos para buscar e fazer a vontade de Deus. Que você nessa manhã se desprenda de algo que esteja atrapalhando, se desprenda de dívidas, de problemas, de coisas. Vamos esquecer tudo que nós vivenciamos no nosso lar, para que nós possamos dar o nosso melhor culto ao Senhor nessa manhã. Esse é o propósito. Isso é que Deus estabeleceu para nós, e que Ele de alguma forma receba glória por tudo que vai ser feito nessa manhã, que vai ser tudo aqui direcionado a Ele, tudo para Ele, não é nada para mim, não é nada para você. Nós viemos aqui nessa manhã para sermos confrontados, que nós precisamos melhorar diante de Deus, devido a tamanhos erros que nós temos cometido no decorrer dessa semana. Que você possa dar ao Senhor o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, você possa buscar o Senhor com intensidade, com graça, falar com Ele mesmo, tudo que você sente, expor para Ele todos os seus problemas, dificuldades, e vamos dar para Ele o melhor culto nessa manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor então? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã alegres, ó Deus, por estar na Tua presença. O Senhor nos concedeu esse momento, esse dia, e nós queremos Te dar, Senhor, nessa manhã o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, Senhor. Receba nessa manhã, Senhor, tudo que vai ser feito nesse lugar vai ser para adorar o Senhor. E a adoração única e exclusiva a Ti, Senhor. Receba nessa manhã, Pai, toda a nossa entrega, ó Deus, toda a nossa dedicação. O Senhor é digno de honra e de glória. O Senhor é a majestade, é o santo, é o Deus de Israel. É o Deus que faz todas as coisas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos ler a lei de Deus agora? Vamos.
Rodrigo, dá uma. Vamos todos juntos? Vamos. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque o seu Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, aqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem seu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e dias descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Diante disso, nós entendemos que de alguma forma, de alguma maneira, nessa semana, nós quebramos essa lei. Nós pecamos e quebramos o mandamento do Senhor, uma ordem. O Senhor deixa uma ordem de obediência para nós, e não uma sugestão. É ordem. E nós temos que tomar isso e receber como uma ordem expressa pelo Senhor. Lógico que nós não vamos conseguir, nós entendemos isso. Perfeito é só o Senhor, só Jesus que veio aqui para mostrar para a gente a forma de fazer. Mas diante disso, nós entendemos que nós quebramos, então nós precisamos de arrependimento. É isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos nos arrepender, porque nós quebramos uma ordem, um mandamento do Senhor. Vou te dar um minuto para que você ore, pedindo ao Senhor que te perdoe, que nos perdoe pelo erro nosso cometido nessa semana. Vamos orar?
Senhor, Deus Santo, poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos achegamos até o Senhor, pedindo ao Senhor, Deus, misericórdia pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que não foram poucos, ó Deus, foram muitos, e nós temos ciência disso. Quebramos a sua lei, uma ordem que o Senhor deixou para que nós viemos, ó Deus, tentar obedecer. Sabe, Senhor, nós não conseguimos, nós erramos. E nessa manhã te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, cometidos em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós pecamos quando nós estamos, ó Deus, distante do nosso lar, em meio à nossa família, trabalho, faculdade, ó Deus, na rua. Nós erramos tanto, Senhor. E nessa manhã pedimos ao Senhor, Deus, não derrame sobre nós aquilo que nós merecemos, Senhor, que é a sua ira. Mas que a sua misericórdia seja com cada um de nós nessa manhã. Que a sua graça venha nos alcançar. E com isso, Deus, aumentando, Senhor, a nossa fé e a nossa responsabilidade de sermos fiéis e nos aproximar ao máximo do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe-nos, ó Deus. Perdoe essa igreja que ora, que se posiciona diante do Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um, ó Deus, expressados nessa manhã, aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao cântico. Salmos 47. Da terra é um grande rei, Senhor tremendo, altíssimo Deus. Todos os povos nos submeteu, somos nossos nações. A nossa herança Deus escolheu, a glória de Jacó amor. Por entre aclamações Deus subiu, o Senhor soube o som do clarins. Salmo de Aia, Deus nosso Rei, cantai louvores, cantai ao Rei. De toda a terra, sim, Ele é Rei. Salmo de Ai, cantai louvor. Salmos cantar ao Redentor da terra, Senhor. Sobre as nações governa o Senhor, o santo trono Deus se assentou. Os reis dos povos juntos estão,
Deus se exaltou em sua glória, Deus se exaltou. Amém. Pode se sentar, irmãos. Pode ficar à vontade. Vamos ler Êxodo 9. Êxodo capítulo 9. Está falando sobre a quinta praga, peste dos animais. O verso 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Porque se você recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre o gado, sobre as ovelhas, e o Senhor fará a distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um só animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele deixou o povo ir. Ele não deixou o povo ir. Sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essas cinzas para o ar diante de Faraó, e ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras, nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. E eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores, que se arrebentavam em úlceras, nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. Verso 13. O Senhor disse a Moisés: Levanta-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó, e diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com pestes, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome
seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-los ir? E eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão, ao cair sobre eles chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para casa. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo, na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deixou trovões e chuva de pedra e fogo descendo sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedra destruiu também todas as plantações do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já basta esses grandes trovões e essa chuva de pedra. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedra, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano algum, porque ainda não havia nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, e ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora é o momento de nós orarmos pelas autoridades estabelecidas pelo Senhor na terra. Gostaria que você orasse em silêncio, curvasse sua cabeça, para que nós pudéssemos fazer essa oração. Senhor Deus, Deus Santo, grandioso, nós estamos mais uma vez clamando ao Senhor, apresentando ao Senhor, ó Deus, todas as autoridades, ó Deus, que o Senhor, Deus, estabeleceu aqui na terra. Oramos, ó Pai, por Luiz Inácio Lula da Silva, Senhor, que o Senhor converta o coração desse homem, mas contudo, nós sabemos, ó Pai, que tem que ser feito
é a sua vontade. Colocamos ele diante do Senhor. Que o Senhor governe o coração desse homem, ó Deus. Que ele colha, Senhor, do fruto das suas decisões. Em nome de Jesus, nós apresentamos o chefe da nossa nação ao Senhor. Apresentamos também o STF, apresentamos os ministros, senadores, ó Pai. Apresentamos, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, a Ti, que foi estabelecida como autoridades aqui na terra, Senhor. Deus, que o Senhor possa retirar do coração desses homens, ó Pai, a corrupção. Ó Deus, desejo, ó Deus, de se manter, ó Deus, num padrão alto de vida, Senhor. Deus, tenha misericórdia. Enquanto, Senhor, o povo perece, esses homens levam uma vida luxuosa. Senhor, tenha misericórdia deles, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, convertê-los, ó Deus. Nós oramos por eles, mas entendemos, ó Pai, que tem que ser feito sobre a vida deles é a sua vontade, Senhor. Oramos pelos ministros, oramos pelos, ó Deus, todos aqueles que foram revestidos de autoridade na área da política, né, Senhor? Que nós temos que orar como diz a sua palavra. Deus, oramos também pelo Exército Brasileiro, Marinha, ó Deus, aeronáutica, Senhor, diante das fronteiras. Ó Deus, que o Senhor venha revestir essas pessoas, ó Deus, revestidos de autoridade pelo Senhor, ao combater o crime, Senhor, nas fronteiras, seja ela pelo ar, ó Deus, seja ela pelas águas ou pela terra, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, desses homens intrepidez, ó Deus, cuide deles, ó Deus, assim como o Senhor já tem feito. Ó Deus, existem homens certos, ó Deus, nesses lugares, mas também nós sabemos que existe, ó Deus, até no meio desses homens, corrupção, ó Deus, erros. Que o Senhor possa converter, Senhor, esses homens, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pelos deputados, ó Deus, federais, estaduais, Câmara, Senhor. Nós oramos por esses homens, ó Pai, diante de decisões que precisam ser tomadas. Mas sabemos também, Senhor, que tudo está sendo direcionado pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha ser com esses homens ao tomar decisões. Ó Deus, prefeitos, governadores de cada cidade, ó Deus, de cada estado, Senhor. Nós oramos por eles também. Que o Senhor venha dar direção, ó Deus, tirando todo tipo, ó Deus, de corrupção, ó Deus. Esses homens querem viver uma vida, um padrão alto, Senhor. Enquanto o seu povo, ó Deus, permanece, ó Deus, passando por necessidade, situações difíceis, ó Deus, morando, ó Deus, em lugares, ó Senhor, tenha misericórdia. Enquanto, Senhor, o ímpio governa, Senhor, o seu povo, Senhor, ó Deus, vai padecendo, tenha misericórdia de cada um desses, ó Pai, e que seja feita a sua justiça sobre essas pessoas, Pai. Oramos também pelas polícias, ó Deus, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Senhor. Ó Deus, guarda esses homens, essas mulheres. Oramos, ó Deus, pela Guarda Civil, ó Senhor, pela Guarda Municipal, ó Deus, de cada cidade, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, oramos também, Senhor, pelos agentes penitenciários, Senhor, pelos seguranças. Senhor, guarde esses homens, essas mulheres, ao combater o crime, ó Deus, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, enfermeiros, farmacêuticos, Senhor. Nós incluímos, ó Pai, a cada um destes nessa oração, para que o Senhor os guarde, ó Pai, seja com eles, que o Senhor possa nas decisões ser com cada um deles, ó Pai, nas áreas específicas, ó Deus. Nós oramos por essas pessoas, colocamos também, Senhor, os pastores, ó Deus, os pastores, ó Deus, que estão ministrando, que estão longe, ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que estão usando a sua palavra como regra, mas nós sabemos também, Pai, que existe aqueles, ó Deus, que têm feito, ó Pai, da sua palavra, ó Deus, para que tire algum lucro, ó Pai, para usar, ó Deus, a fé das pessoas. Esses, ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai tratá-los, que vai tratar com eles, e que o Senhor, ó Deus, despeje sobre eles, ó Pai, a sua ira, Senhor, porque tem feito da sua palavra um comércio. E existe também, Pai, aqueles que são corretos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm pregado a sua palavra com dedicação,
aqueles que têm se posicionado, ó Pai, como homens íntegros, ó Pai, e pregando, ó Pai, a sua palavra. Senhor, essas pessoas, esses homens, ó Deus, interpretez, graça, para que eles não venham se corromper, Senhor. Que a sua palavra seja pregada, ó Deus, anunciada, e que o ímpio, ó Deus, aquele eleito do Senhor seja alcançado. Que o Senhor receba glória com isso. Nós oramos nessa manhã, agradecemos ao Senhor por tudo, Senhor, que o Senhor fez e que ainda vai fazer, Senhor. Oramos pela convenção, oramos pela Igreja Emanuel, pelo pastor Tiago, que está junto de nós hoje, ó Deus, direcionando todas as coisas. Seja com ele, com a família, e que o Senhor nos dê graça aqui, Senhor, na continuidade do ministério, ó Deus, em tudo que nós precisamos fazer, seja conosco. Nós pedimos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar os Salmos 16. O Santo de Deus. Além de ti, outro bem eu não tenho, e nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidade, para quem por Deus lhes trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a quem meus lábios não pronunciarão. É minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o ânimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, na minha direita da lado. Meu coração bem alegre escutar, meu corpo salvo repouso terá, minha alma não deixará do abismo, nem o teu santo provar promoção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra feliz. Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés. Você fica livre para dizimar, para ofertar ao Senhor. Se sinta à vontade. Nós não cantamos louvores nesse momento porque nós entendemos que é a nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor quando nós ofertamos a Ele, levamos para Ele a nossa oferta, o nosso dízimo.
Essa é a nossa adoração ao Senhor. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, né? Que está em Mateus 6, no verso 9. Que é a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Toda a igreja junto? Todo mundo unido? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos chamar o Tiago, né? Pregador dessa manhã, nosso pastor. Pai, nessa manhã nós te agradecemos de tudo que até aqui foi feito, Senhor. Continue derramando graças, Senhor, sobre esse culto. Usa o nosso pastor Tiago, conduza ele, ó Deus, em tudo que ele estudou. Traga, Senhor, a iluminação da Tua palavra sobre a mente, ó Deus, e seja com ele, ó Deus. Que o Senhor receba glória de alguma forma e que o Senhor nos conforme a Tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Tá. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, no capítulo 3. E o texto dessa manhã vai ser do verso 1 até o verso 17. Mentira, até o verso 7. Do verso 1 até o verso 7. Os irmãos vão perceber que até nós terminarmos o estudo da confissão, para a gente começar aquela sequência dos livros, como eu havia prometido aos irmãos, eu vou pregar em alguns textos específicos do Antigo Testamento, tá? Então nós vamos saltar alguns textos e não seguir uma ordem cronológica, como nós fizemos em Filipenses, até que se encerre o capítulo da confissão e a gente comece livro a livro, tá? No seu lugar mesmo, feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do seu Santo Espírito e que o Senhor haja poderosamente no nosso meio, nos chamando ao arrependimento, nos consolando e nos lembrando do céu que pertence a nós. E que o Senhor que nos livra, Deus, do nosso coração humano. É o que eu te peço e te agradeço. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto muito conhecido por todos nós, né? É muito possível que a grande maioria dos irmãos já tenha ouvido algum sermão aqui nessa passagem de Daniel, né? Aqui o contexto do livro de Daniel é que Jerusalém, Israel peca contra o Senhor e Deus então castiga esse povo, entregando esse povo na mão dos babilônicos, né? Então Nabucodonosor, o rei babilônico, ele cerca Jerusalém e leva esse povo cativo, né? Então é nesse contexto. E Daniel, juntamente com alguns nobres, alguns amigos e alguns nobres de Jerusalém, eles são levados como prisioneiros, sim, mas também eles são levados para a corte real. Então eles estão, a história, o livro de Daniel é redigido enquanto Daniel está dentro da corte do rei Nabucodonosor, tá? Os irmãos vão perceber, e a gente vai falar disso mais para frente, não hoje, mas quando estivermos estudando a cronologia, que Ezequiel, Jeremias e Daniel, eles são contemporâneos, né? Uma vez que Jeremias permanece em Jerusalém enquanto a cidade é destruída,
Ezequiel é levado cativo para a Babilônia, mas ele não está no estado de privilégio na corte real, e Daniel ele é levado para essa corte real, né? Então esse é o contexto. E aí, especificamente aqui o capítulo 3, Daniel ele vai retratar a história de 3 jovens hebreus, né? Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foram levados juntamente com ele aqui para o cativeiro babilônico. E esses homens, eles são lançados em uma fornalha de fogo ardente, diz o texto, aquecida por 7 vezes, porque eles se recusam a dobrar seus joelhos diante de uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia construído, né? E a resposta desses homens, desses 3 homens, diante da morte, diante da fúria aqui desse rei ímpio, né, um rei perverso, é, na minha opinião, uma das mais belas expressões de fidelidade a Deus registradas nas Escrituras, tá? Esses homens, eles chegam diante de Nabucodonosor e ele fala assim, ó rei, nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Se Deus quiser nos livrar da sua mão, ele vai nos livrar, mas se ele não nos quiser livrar e a gente vai morrer aqui, não importa, mas nós não vamos curvar diante da sua idolatria, né? E esse episódio, essa passagem é muito marcante, né? Entretanto, nessa manhã eu queria olhar para esse texto com uma ótica distinta, que vai além de apenas o livramento que Deus dá a esses jovens, né? Eu queria falar, com base nesse texto, um pouco sobre a mãe de todos os pecados, que é a idolatria, né? Porque o verdadeiro conflito que nós temos aqui do verso 1 ao verso 7 do capítulo 3, não é apenas entre um rei e 3 homens que estão desobedecendo a ordem do rei, não. O conflito que nós temos aqui é do Deus vivo, do Deus verdadeiro e falsos deuses. Então nosso objetivo hoje é ver como o coração do homem natural, esse coração enganoso, caído, ele sempre vai estar pronto para adorar qualquer coisa que seja. Se ele não adorar o Deus verdadeiro, o seu coração vai adorar qualquer outra coisa. É isso que nós vamos ver essa manhã. Com isso em mente, vamos ler o texto. A partir do verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Alguns relatos históricos aqui, meus irmãos, que esse fato, descrito aqui no capítulo 3, ele acontece há aproximadamente 19 anos. Há um lapso temporal entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel de 19 anos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, nessa diferença de tempo, a Babilônia parece que ela, depois de conquistar Jerusalém, a Bíblia não diz, mas alguns relatos históricos mostram que a Babilônia também investe contra a Síria, tá? E aí ela tem uma vitória, e aí é na volta desse conflito que Nabucodonosor, cheio de ego, de vaidade, né? Ele então constrói essa grande estátua para demonstrar o seu poder, como para fincar ali a sua assinatura como o rei mais forte daquela época, né? Mas de forma bem rápida, nós precisamos olhar para o que aconteceu no capítulo 2, tá? Para nós entendermos bem o contexto desse relato. No capítulo 2, os irmãos, se voltarem à folha, os irmãos vão ver que Nabucodonosor ele tem um sonho. E aí nesse sonho, não havia nenhum sábio
em Jerusalém, ou em Jerusalém, ou qualquer lugar da terra, e na própria Babilônia, que pudesse adivinhar o sonho desse homem. Esse homem era tão prepotente que ele teve um sonho, ele não lembrava do que ele sonhou, e ele então chama os magos e os sábios e fala assim: vocês vão agora adivinhar o que eu sonhei. E se vocês não adivinhar o que eu sonhei, eu vou matar todo mundo, né? E é isso que ele faz. Como ele não acha ninguém que adivinha o sonho dele, ele então manda matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e seus 3 amigos. E o que Daniel faz? Ele junta com seus amigos, eles oram ao Deus Todo-Poderoso, Onisciente, e clama a Deus por socorro. E aí Deus então, de forma graciosa, revela o sonho de Nabucodonosor para Daniel. E aí no mesmo momento que Deus revela o sonho para Daniel, Daniel corre diante do rei Nabucodonosor e fala o sonho que ele teve, né? Daniel, ele fala assim, eu não tenho condições de revelar o sonho do rei, mas há um Deus dos céus, ele sim pode revelar o seu mistério. E o sonho nada mais era, descrito no capítulo 2, de uma grande estátua também. E essa estátua que Nabucodonosor sonha, ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E aí essa estátua, ela dominou a terra. O sonho dele era isso. E aí no meio do sonho, essa estátua, quando ela está dominando os outros povos, é cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra rola e bate no pé de barro da estátua, e essa estátua desmorona, essa estátua cai, né? E aí Daniel, no verso 37 do capítulo 2, acompanhe comigo, ele interpreta esse sonho. Ele diz assim: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor era a cabeça de ouro no sonho que ele teve, né? E aí, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, Daniel começa a descrever que nenhum reino posterior ao reino babilônico seria tão forte e dominante como o reino babilônico. E aí vem reinos depois, né? Vem o reino do Império Medo-Persa, vem o Império Grego, ali encabeçado por Alexandre o Grande, vem o Império Romano, né? Mas depois todos esses reinos, viria o reino eterno, o reino de Deus, um reino que não teria fim, um reino que iria encher toda a terra, que foi inaugurado na encarnação do Verbo, que é o próprio Cristo. Ou seja, na interpretação desse sonho, a pedra que derruba a estátua é o próprio Cristo. E o reino de Cristo, essa pedra que enche toda a terra, é o reino de Cristo que se expande e enche toda a terra, né? Então, Deus, por meio de Daniel, ele faz uma revelação especial ali para Nabucodonosor, de certa forma. Mas por que eu estou relembrando isso? Desse sonho até a construção de uma estátua literal, passa-se 19 anos. E Nabucodonosor parece ter esquecido completamente dessa revelação preciosa de Deus para ele. Que ele era homem, que o reino dele teria fim. E que o reino eterno existe só um, o reino de Cristo e não dele. Mas parece que esse sonho para Nabucodonosor, a única coisa que importava para ele é que ele era a cabeça de ouro. Parece que ele só lembrava disso, né? Então era a única coisa que importava para ele. E aí, após 19 anos, nós olhamos para o capítulo 3 e nós vemos então um homem prepotente, um homem cheio de si, com o ego aflorado, o orgulho no ponto mais alto, e ele então tem a arrogante ideia de fazer uma estátua para si. Ele não aprende nada, né? Ele não aprende que é um rei infinitamente melhor e mais poderoso do que ele, que é o próprio Cristo que viria. Então ele ergue uma estátua colossal de ouro. Alguns estudiosos que defendem que essa estátua era a imagem do próprio Nabucodonosor. Ele tenta espelhar a sua imagem nessa estátua, né? O texto não nos diz isso, então é especulação. Mas se a gente continuasse lendo o capítulo 3, nós vamos ver que há uma diferença entre adorar os deuses da Babilônia e a estátua. O que nos leva à ideia que de fato era a representação, a imagem do próprio Nabucodonosor que ele criou, né? Olha o que o texto diz aí no verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Meus irmãos, essa estátua aqui, ela tinha equivalente aí a 27 metros de altura.
2,5 metros de largura. Nós estamos falando aqui de um prédio de praticamente 10 andares. Imagina isso, construído no mundo antigo, o que isso não representava, né? Esse é o reflexo de um coração idólatra, de um coração obstinado, né? Nabucodonosor, com a sua natureza corrompida, ele a todo momento ele se recusa a reconhecer a glória de Deus. Quem revelou o sonho dele foi o próprio Deus. Quem está auxiliando em tudo é o próprio Deus. E Deus revela isso para ele e ainda assim ele se mantém duro, sem reconhecer a autoridade do Deus vivo. E ele então subverte essa verdade e ele não apenas cria um ídolo para si, ele se projeta em um ídolo e exige adoração. E ao fazer isso, Nabucodonosor está tentando nada mais, nada menos do que tomar o lugar de Deus. Ele está tentando usurpar a glória de Deus e colocar os homens prostrados diante dos seus pés, né? E aí a parte B do verso 1, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Há uma curiosidade, e eu não sei se essa foi a intenção do escritor, em dizer aqui qual campo que essa estátua foi construída, mas esse campo de Dura, ele ficava na planície de Sinar. E a planície de Sinar é exatamente onde a Torre de Babel ela é construída, né? Onde os homens se reúnem e tentam se rebelar contra Deus, né? Mas Nabucodonosor, meus irmãos, nós devemos olhar para esse rei e ver que ele é a exata expressão do homem natural. Nabucodonosor, ele é a exata expressão do homem com a sua natureza manchada pelo pecado. Porque a única coisa que o homem sem Deus consegue fazer é criar ídolos para si. É criar ídolos para o seu coração. É se embebedar de uma idolatria vã. E o apóstolo Paulo fala disso, ele alerta as igrejas nisso. Abram comigo em Romanos, no capítulo 1. Paulo trata sobre esse assunto no primeiro verso de um dos livros mais preciosos que nós temos, que é o livro de Romanos, né? Paulo a todo momento ele se preocupa com esse pecado de idolatria, ele sabe o quanto esse pecado ele é destrutivo, tanto para o indivíduo quanto para o corpo, para o povo, para a igreja, por isso ele escreve um pouco sobre isso em todas as suas cartas, né? E aí no capítulo 1, a partir do verso 21 e 23, olha o que Paulo diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, é inegável que há um conhecimento intrínseco em nós de que existe um Deus. É loucura negar isso. Basta olhar para a criação, e nós já falamos isso por várias vezes. Olhar para a imensidão do universo, para a regularidade das estações, para os processos químicos, para os processos físicos, e saber que existe um Deus por detrás de tudo isso. Um Deus infinito em poder que sustenta todas essas coisas. E não só isso. Quando nós olhamos para o nosso coração, as leis desse Deus estão escritas no nosso coração. E nós sabemos discernir entre a justiça e a injustiça. Além disso, nós fomos criados à imagem e à semelhança desse Deus. Portanto, os atributos comunicáveis desse Deus estão sobre nós. Nós podemos amar, ter misericórdia, ser justos. Isso é o reflexo dos atributos de Deus em nós, né? Mas o que Paulo diz, mesmo tudo isso, mesmo olhando para a criação, mesmo tendo a lei de Deus escrita no nosso coração, mesmo sendo criado à imagem e à semelhança desse Deus, Paulo diz, tendo esse conhecimento, ainda assim vocês não glorificam a Deus e nem lhes dão graça. Antes, vocês se tornam nulos em seus próprios raciocínios. E quando nós agimos assim, ignorando esse conhecimento natural, inicia-se em nós um processo de abandono de Deus, um processo de afastamento de Deus, e isso deságua na idolatria. E eu vou tentar explicar como esse processo acontece na vida do homem. E aí os irmãos vão perceber que é exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Porque erguer estátua, não é que ele é o idólatra quando ele ergue a estátua. Não, erguer estátua é apenas
o ápice. Erguer a estátua é apenas a pontinha do iceberg. Mas por detrás dessa estátua, ali há um coração em trevas. Um coração duro. Um coração tomado pela idolatria. Quando o pecado externa, quando nós cometemos o pecado, ele não se torna pecado no ato, pois ele já tomou nosso coração há muito tempo. Né? Ele só ganhou a visibilidade. O primeiro passo, meus irmãos, rumo à idolatria, é começar a tentarmos raciocinar as questões dessa vida sem levar Deus em consideração. É tentar responder os grandes dilemas dessa vida, é tentar explicar o mundo, a nossa origem, para onde vamos, por que nós estamos aqui, quem criou todas as coisas. É tentar encontrar respostas para essas questões à parte de Deus. É buscar respostas à parte daquele que detém todo o conhecimento e que tem todas as respostas para os nossos dilemas. E aí, ao abandonar Deus, ao excluir esse Deus do nosso referencial máximo de sabedoria, ao excluir Deus do nosso referencial máximo de conhecimento, nós então abraçamos e passamos a ter um coração obscuro, um coração insensato, um coração que está sem a luz da graça de Deus. Esse é o processo que Paulo diz aqui em Romanos 1. E uma vez que nós então rejeitamos essa fonte do conhecimento, que é o próprio Deus, o nosso coração fica perdido. E nós começamos a não saber mais discernir o que é certo, o que é errado. A verdade da mentira. E aí a verdade passa a ser algo relativo. A verdade para você é o que você acha. O que é certo e o que é errado é interpretativo. E aí o homem começa a abraçar e ter uma visão distorcida, deturpada de mundo, de princípios, de ética, de moral. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: será que se nós olharmos para o mundo nós vemos isso? Será que quando nós olhamos para o mundo, tudo que nós não vemos é uma humanidade perdida, sem saber para onde vai, sem saber no que acredita, onde a verdade é subvertida, relativizada a todo momento? O que é certo para um não é certo para o outro. Teorias e mais teorias tentando explicar a origem das coisas. E aí então o vazio existencial que habita em nós, no homem natural, o leva para a idolatria. E aí, por não ter conhecimento, por não saber distinguir o que é certo e o que é errado, por já estar com o coração subvertido em trevas, ele abraça o dinheiro, conquistas inúteis, bebida, droga, altares para falsos deuses. Tudo isso são consequências de um abandono de graça negligenciado pelo próprio indivíduo, né? Porque a sua mente e o seu coração foi completamente subvertido. Exatamente o que Paulo diz no verso 22 de Romanos 1. Incalculando-se por sábio, achando-se sábio, se tornou um louco. E essa loucura, meus irmãos, leva o homem à completa e à mais terrível idolatria, né? A ponto de, no verso 23, Paulo dizer: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Olha que loucura. A gente passa a deturpar o que é real do que é mentira, né? E a gente passa a acreditar nessa mentira. Porque o homem, ele pode até tentar negar Deus. O homem pode até dizer no seu coração insensato que Deus não existe. Ele pode tentar inventar milhões de teorias tentando explicar o mundo, rejeitar o Deus vivo, mas esse homem não pode suportar o vazio existencial e o vazio da sua alma. Sabe por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos criados para adorar. Nós somos seres religiosos por definição. Nós fomos criados para isso. Então, se nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós adoraremos um falso Deus. Isso é fácil de ver. Eu desafio os irmãos a olhar para qualquer comunidade do mundo antigo que não exista uma religião. O homem é religioso por definição. Deus nos criou assim. E o problema é que, como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso significa que nós nunca vamos ser neutros espiritualmente. Nunca. Nós fomos criados com a natureza inclinada para a adoração e nós iremos adorar algo ou alguém. Sempre. Sempre. Adorar é inevitável para nós. A grande pergunta é:
Qual é o objeto da nossa adoração? Essa é a grande questão do homem, né? E o homem que rejeita a reconhecer o Deus verdadeiro, ele então começa a fabricar substitutos para esse Deus verdadeiro. Há um trono no seu coração, e esse trono vai ser ocupado por algo ou por alguém. Se ele não for ocupado por Deus, ele vai ser ocupado por coisas corruptíveis, que deturpam e tentam imitar a glória do Deus incorruptível. E esse é um pecado terrível, meus irmãos. E a idolatria, ela está presente desde o Éden. O homem quebra o pacto de obras, lá em Gênesis, por causa da idolatria. Israel é punida, e Israel está agora, no texto, diante de um jugo babilônico, por causa da idolatria. Mas a grande verdade é que esse pecado, em sua essência, essa forma de idolatria, ela é a mãe de todos os pecados, não? Quando nós olhamos para o Éden e nós podemos pensar na criação, Adão e Eva foram criados de forma perfeita, né? Em plena comunhão com Deus, criados à imagem e à semelhança desse Deus, são chamados a refletirem a glória desse Deus. Mas quando a mulher era tentada por Satanás, ali está a idolatria. O desejo de ser como Deus, o desejo de definir por si só o que é bom e o que é mal, não é verdade? E aí eles então, os nossos primeiros pais, desejam mais o fruto do que o próprio Deus. Ou seja, eles substituem o Criador pela criação. Naquele momento, Deus não era suficiente para eles. E eles desejam mais algo criado do que o Criador. E o resultado disso é a queda de toda a humanidade. É a manifestação do pecado. Se nós olharmos para a história de Israel, nós também vemos esse padrão se repetindo. Deus liberta Israel do cativeiro do Egito, 400 anos. Deus chama esse povo para ser uma nação santa, separada, luz entre outras nações. Mas na peregrinação no deserto, lá está a idolatria. Eles mal saem do Egito e eles já constroem um bezerro de ouro. Eles não se contentam com a libertação. Eles não se contentam com a libertação. Eles queriam um Deus que pudesse ser visível, né? Palpável, que eles pudessem ver, tocar, né? E aí, mais uma vez, eles mudam a glória de Deus à semelhança de homem. Se nós continuarmos olhando para a história de Israel, entra na terra da promessa e a idolatria continua a acompanhar essa nação como um câncer, né? Esse povo rejeita Deus e fala assim: Deus, nós não queremos mais o Senhor como nosso rei. Nós queremos um rei de carne e osso. Nós queremos um homem que nos guie, que nos governe. Porque as outras nações têm rei, nós desejamos isso também. Alguém que concentra poder, né? E o resultado disso, o resultado desse desejo mau é a divisão dos reinos. Israel é dividida por causa disso. Salomão, um dos reis de Israel, o que ele faz? Ele começa a se casar com várias mulheres para fazer acordos políticos que era proibido por Deus, não era para fazer. E aí ele traz essas mulheres para Jerusalém e juntamente com elas vêm os deuses, os falsos deuses delas. E elas começam então a instituir o falso culto e erguer altares a falsos ídolos no templo do próprio Deus. Astarote, Moloque. E aí o culto verdadeiro começa a ser enfraquecido. Salomão, ele se torna um dos maiores agentes da idolatria em Israel, em Jerusalém. E aí a ira de Deus se acende e o reino é dividido. O reino é partido por causa disso. O reino do norte e o reino do sul. E se nós pensarmos na história desses dois reinos, a idolatria continua a perseguir os dois reinos. Quando a gente olha para o reino do norte, Jeroboão, um dos reis, ele fica com medo, porque com a divisão, Jerusalém, o templo, fica na parte do sul, fica em Judá. E aí ele, com medo do povo querer sair do reino do norte para ir para o reino do sul, para adorar no templo, ele tem a brilhante ideia de começar a construir bezerros de ouro, deuses de ouro em Dan, em Betel. E aí ele começa a instituir um sistema religioso falso. Ele começa a escolher sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. E aí o falso culto começa a aflorar no reino do norte. A idolatria começa a se tornar um padrão no reino do norte. E qual que é o resultado? Deus envia juízo.
e o reino do norte é destruído pela Síria no ano 722 a.C. Segundo a Reis, que relata esse fato, diz assim: eles seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Se nós olhamos para o reino do sul, Judá, eles também seguem o mesmo caminho. O reino do norte é destruído primeiro e Judá não aprende nada com isso, né? Nós temos reis fiéis a Deus em Judá, sim, reis como Josias, reis como Ezequias, mas a idolatria permanece no coração desse povo. Quando um homem chamado Manassés, e nós vemos esse relato em 2 Reis 21, um rei perverso, que ele ascende o poder, ele começa então a instituir falsos deuses no templo, a ponto dele sacrificar o seu próprio filho a Moloque. E aí então o profeta Ezequiel tem uma visão de Deus retirando a sua glória do templo. E esse povo então está abandonado. E o que acontece? A Babilônia sitia Jerusalém, cerca essa cidade, destrói o templo, leva os utensílios sagrados do templo, mata o povo e leva o povo cativo. O templo que deveria refletir a glória de Deus, agora está queimado, arde em chamas. O povo que deveria refletir a glória de Deus, agora eles vão refletir, sabe quem? Os ídolos babilônicos, né? E eles se tornam como seus ídolos, mudos, cegos e mortos. Israel teve manifestações claras em toda a sua história, desde o início da graça de Deus, das alianças que Deus fez com esse povo. E ainda assim, esse povo frequentemente voltava e abraçava a idolatria. E quando nós olhamos aqui para o exílio, né, em Daniel capítulo 3, é irônico. Sabe qual é a ironia? Que Israel agora está diante de um Deus de um rei tirano, um rei idólatra, por causa da própria idolatria do povo. Eles estão sendo exilados por causa da idolatria. Os irmãos querem ver como essa idolatria é sutil? Meus irmãos, a idolatria ela leva o homem à ruína. Ela pode levar uma nação inteira à ruína, como nós vimos em Israel. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que a idolatria ela é capaz de colocar a humanidade inteira num estado de inimizade contra Deus. Portanto, hoje, quando nós olhamos para toda essa história, quando nós olhamos para esses relatos bíblicos, para o Éden, para Israel, para Nabucodonosor, o que nós temos de aprender é: nós não estamos livres deste pecado. Não subestime a capacidade do seu coração de construir falsos ídolos e de se curvar diante de falsos ídolos. Porque alguém pode estar pensando assim: mas pastor, eu nunca me curvei diante de uma estátua, diante de uma estátua de ouro, de uma imagem de barro. Mas quem disse que idolatria se resume apenas a dobrar seus joelhos diante de um objeto? A idolatria começa no seu próprio coração, né? E nós já falamos disso aqui. Nós podemos estar aqui, na igreja, adorando um falso Deus. Se Deus não é o seu verdadeiro rei, se Deus não está sentado nesse trono do seu coração, não duvida. Você pode não adorar uma estátua de barro, mas você vai adorar a sua esposa, você vai adorar seus filhos, você vai adorar seu trabalho, você vai adorar seu carro, você vai adorar seu pai, você vai adorar a natureza. O que não vai faltar é criatividade na sua mente para criar ídolos e você cair nesse pecado maldito. Se nós tivermos um conhecimento, meus irmãos, deturpado de quem Deus realmente é, nós cairemos nesse pecado. E os irmãos podem estar pensando assim: mas pastor, então qual é a saída? Qual é a saída? Se o meu coração é obstinado, se a minha natureza é naturalmente caída, se eu fui criado para adorar, se é um trono no meu coração e esse trono não vai ser ocupado, mas o meu coração é mau, o que eu faço? Sabe o que a Bíblia nos ensina? A adorar aquele que é a imagem do Deus invisível. E aqui eu não estou me referindo a uma imagem criada, mas sim a uma imagem eterna. E sabe quem é essa imagem? O próprio Cristo. E Paulo fala disso. Em Colossenses capítulo 1, 15, Paulo diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação, é a imagem visível do Deus invisível. Ele é superior às coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra,
tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Em Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, por intermédio do Filho, a quem o próprio Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deus não nos deu apenas um mandamento, como nós lemos: não terás outro Deus além de mim. Não. Além de te dar um mandamento contra a idolatria, esse Deus se revela a você de forma especial. E sabe qual é a maior revelação de Deus para nós? Jesus. Por isso o próprio Cristo disse: você quer ver o Pai? Olha para mim. E esse Cristo deve ser o objeto de louvor e adoração da igreja, dos crentes. Porque Jesus, ele não é apenas uma representação simbólica da divindade. Jesus, ele não é uma representação do ser de Deus. Não. Jesus, ele é Deus em essência. Jesus, ele é aquele que foi gerado na eternidade. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em Jesus, o que era invisível para nós se torna visível, palpável. A promessa ganha vida, a promessa ganha forma, o pacto de graça fica claro, a salvação é personificada na pessoa do Filho. O Deus eterno que se fez servo, se humilhou e foi obediente. Israel não soube esperar, porque Israel quer um Deus palpável, porque ele não soube esperar, não soube confiar na promessa que viria. E é esse que nós devemos adorar. Não imagens de ouro, não ídolos criados no nosso próprio coração, não falsos deuses, falsos cristos que realizam nossos desejos, não. Mas é adorar o Cristo das Escrituras, aquele que nasceu da Virgem, que é 100% homem, 100% Deus, que viveu sem pecado e que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou em glória, que vai voltar para consumir os séculos. Cuidado com o seu coração. Não acha que você é melhor que Adão, que Eva. Não acha que você é melhor que os reis de Israel. Não acha que você é mais esperto dos cristãos que caíram nesse pecado anteriormente. Você não é. Se você se achar o esperto, você vai ser pego pela idolatria. Seu coração vai abraçar um falso Deus. E o pior, a idolatria vai te anestesiar, te dar falsas promessas. Assim como fez com Eva, você vai ser como Deus. Você vai descobrir o que é bom. Como se Deus tivesse criado o homem e privado o homem de algo. E aí esse desejo estúpido por algo falacioso e mentiroso faz com que muitos homens de Deus caiam nesse pecado. Um coração que deseja repouso nessa terra, que se alegra nas coisas corruptíveis. Um coração que não consegue se alegrar na promessa do próprio Deus, de um novo céu e nova terra que nos espera, mas ele quer desfrutar disso agora e aqui. O Salmo 115, um texto muito conhecido, né? Ele dá uma descrição completa de falsos ídolos, né? E ele diz, o salmista diz, né? Tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Mas o que é mais interessante nesse salmo é o verso 8. Quando o salmista diz assim: tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Ou seja, meus irmãos, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. O idólatra, ele vai se tornar espiritualmente cego, mudo, insensível, avarento, louco, e o fim dele é a morte, exatamente como o ídolo que ele construiu. Mas essa verdade também tem um lado glorioso, porque se nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, e é isso que o salmista faz, quando nós adoramos verdadeiramente o Cristo perfeito, nós somos transformados conforme a semelhança desse Cristo. À medida que nós contemplamos e adoramos Cristo, o Espírito de Deus nos transforma de maneira progressiva e o nosso caráter é moldado para nos parecermos cada vez mais com Cristo.
E essa transformação continuará até o céu. Basta você ter paciência. Basta você se apoderar dessas promessas. E você será conformado à semelhança de Jesus, até você atingir a maturidade plena em Cristo de um varão perfeito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Se quer se parecer com Cristo, adore Cristo. Você quer fugir desse ciclo de morte chamado idolatria? Adore o Deus verdadeiro. E aqui, já caminhando para o final, há uma diferença gritante quando nós olhamos para a adoração instituída por Nabucodonosor e a adoração exigida pelo próprio Deus, né? Quando nós olhamos e vemos que enquanto a imagem de ouro de Nabucodonosor, ela foi erguida e ela foi construída por mãos humanas, talvez não, uma obra, vamos dizer assim, grandiosa, né? Mas uma obra vazia de vida, uma obra sem espírito, uma obra sem voz, morta, um pedaço de matéria morto, né? Quando nós comparamos e olhamos para Cristo, o objeto da nossa adoração, nós vemos que Cristo não foi criado. Cristo não foi criado. Não existia em nenhum momento que Cristo não existia. A Bíblia nos diz que Cristo ele foi gerado na eternidade pelo Pai. Ele encarnou-se, ele foi concebido de maneira miraculosa em uma simples manjedoura. E o que é maravilhoso é que aquele bebê, que ao mesmo tempo estava numa manjedoura tão simples e frágil, ao mesmo tempo ele sustentava o cosmos nas suas mãos, porque era o Deus vivo encarnado. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. No verso 6 do capítulo 3, Nabucodonosor ele dá uma ordem, né? Quem não se curvasse diante do seu ídolo seria lançado numa fornalha. Ou seja, aqui nós temos uma adoração imposta, uma adoração coercitiva. Ou você faz, ou eu te mato. Ou você faz, ou eu te esfolo vivo, né? Uma imposição pelo medo. E quando nós olhamos para Jesus, ele não age assim conosco, né? Jesus não nos obriga a adorá-lo pelo medo. Jesus, ele não toma mão da sua autoridade como Rei dos Reis, que de fato ele é, de Senhor do Universo, e ele age conosco com um cetro de ferro. Não, Jesus não faz isso, né? Muito pelo contrário, Jesus nos chama com mansidão, ele nos convida pela graça: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Cristo, ele veio para servir, meus irmãos, e inaugurar o reino eterno. Afinal, nós temos de lembrar que Jesus, ele é a pedra que destrói a estátua, lá no capítulo 2. Nabucodonosor, ele ameaça lançar todos aqueles que se recusassem a adorar a sua imagem, ele ameaça lançar numa fornalha de fogo ardente, né? Esse rei aqui, ele usa o fogo como um instrumento de condenação ainda terrena. Mas Cristo, de maneira oposta, ele é quem nos salva na fornalha da ira do juízo de Deus. Olha a diferença. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele entra na fornalha e nos livra da condenação eterna. Ele nos restaura. Ele nos dá vida por meio do Espírito que habita em nós. Portanto, enquanto a idolatria, ela te deixa cego, insensível, louco e te levará à morte, a verdadeira adoração a Cristo te leva a ser santo, compassivo, cheio do Espírito de Deus, submisso à vontade de Deus, um homem transformado que busca a santidade e que caminha rumo aos céus. Essa é a diferença da verdadeira adoração e da falsa adoração. Eu gostaria de finalizar com uma exortação do próprio Deus a nós, que está lá em Isaías 42, verso 8. O profeta diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O lugar do idólatra é o lago que arde em fogo e enxofre.
Portanto, você deve mortificar os ídolos que estão no seu coração. Peça a Deus para que sonde o seu coração e externe o mal que está aí. Os ídolos que estão aí. E Jesus, ele sempre está com os braços abertos para nos perdoar. Para confessarmos esses pecados, os nossos maus caminhos. E saber que o nosso fim é o céu por causa do verdadeiro Cristo. Há uma diferença, meus irmãos, da verdadeira adoração e da adoração profana. E há consequências diferentes da verdadeira adoração e da adoração profana. Se você se iludir com as coisas dessa terra, se você quer se apoderar do bem somente aqui, o que te espera é o inferno. Agora, se você crê no Cristo, a exata expressão visível do Deus invisível, esse Cristo que se encarnou, que te salva, esse Cristo te levará ao céu. E apoderar disso é por meio da fé, de forma genuína, pelo Espírito que habita em nós. Que Deus nos ajude. Senhor, nós te agradecemos pelo seu infinito amor e pela sua graça. Te pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, de cometer esses pecados. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mortificar os ídolos do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver para a sua glória. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para Cristo e reconhecer Cristo como sendo o único objeto do nosso louvor e da nossa adoração. Deus, que o Senhor sempre assuma o trono que há em nós e que o Senhor reine em nossa vida, em nossa mente, em nossas ações e que nós venhamos sempre refletir a glória do Senhor para o louvor, para a honra e glória. É o que nós te pedimos. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor não mente e que se o Senhor começou a boa obra em nós, o Senhor há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Meus irmãos, depois de nós meditarmos sobre a idolatria, esse pecado que aprisiona, né, que cega, esse pecado que afastou Israel de Deus, quando nós olhamos aqui para a mesa do Senhor, né, nós enxergamos a resposta de Deus para um coração idólatra. Né? A ceia, ela é um lembrete para nós visível de que nós não fomos deixados à mercê do pecado, né? E que o pecado, uma vez que Cristo nos salva, ele não mais pode nos dominar. E a ceia é uma forma que nós proclamamos que Cristo, ele de fato nos resgatou dessa fornalha. Essa fornalha de ira que está reservada para aqueles inimigos da cruz, né? E Jesus Cristo, ele nos liberta dessa condenação. Enquanto nós vimos que Nabucodonosor ele impunha essa adoração pela ameaça do fogo, né? Jesus ele nos chama a adoração por amor, pela revelação especial desse Deus. E nós aprendemos 4 coisas aqui. Somente o sangue de Cristo pode quebrar os ídolos do nosso coração. Só há um caminho, só há um jeito. Somente o corpo partido pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. Somente a graça de Cristo pode nos fazer permanecer de pé, enquanto o mundo cria ídolos e mais ídolos e exige uma falsa adoração. E somente em Cristo, meus irmãos, somente em Cristo, somente Ele é digno de ser lembrado, celebrado e adorado eternamente. E nós fazemos isso por meio da ceia do Senhor. Então você tem um minuto, você tem um tempo enquanto os irmãos vão distribuir, de pedir a Deus para sondar o seu coração. E se há algum caminho mau, que Ele traga a sua memória e te dê um arrependimento genuíno. Os irmãos têm um minuto.
pegar, mas não vai faltar. Não tô bom? Falta. Isso é sua. Tá, não tem problema. Aqui, deixa eu te servir. Que ele foi pegar uma pra mim, aí eu pego depois, tá? Em Mateus 26, diz assim o escritor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, esse é o meu corpo. Vamos louvar a Deus por este momento, agradecer a Deus por este meio de graça que fortalece a nossa fé e nos lembra a razão da nossa existência. Isso define quem nós somos, que nós cremos, como nós enxergamos o mundo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, por este corpo que foi partido do Eterno Filho, esse castigo, ó Deus, que estava sobre ele. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por Jesus ter sido o sacrifício. Caso contrário, ó Deus, não haveria esperança para nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse Cristo que se encarnou e nos dá vida. E agora, juntos, ó Deus, com o corpo local, cumprindo o mandamento e a ordenança do Senhor, nós estamos aqui participando, ó Deus, do corpo, do sangue, Deus, e fazendo isso em memória do Cristo que venceu e que triunfou. Nós te agradecemos e te damos graças, Senhor, que isso venha nos fortalecer e renovar a nossa fé nessa caminhada, nessa vida, dando sempre a esperança, o céu, Senhor. Pode dar graças a Deus e vamos participar. Louvado seja o Senhor. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Senhor, nós te agradecemos também por esse cálice, ó Deus, que nos remete ao sangue de Jesus Cristo que foi derramado, o sangue perfeito sacrifício. Deus, o sumo sacerdote, o perfeito pastor, o rei eterno, o profeta por excelência, esse Cristo que nos redimiu, e nós te louvamos. Nós te agradecemos com um coração, Deus, grato, contrito, com um coração, Deus, extremamente feliz de saber que o céu nos pertence, não por mérito nosso, mas pelo que Cristo fez por nós. Te damos graças, Senhor, por este momento precioso com o corpo local. Te agradecemos, Senhor. Graças a Deus, podemos participar. Faz uma oração.
Amém. Meus irmãos, vamos juntos ler o credo apostólico, né? Uma síntese da nossa profissão de fé, né, em quem nós cremos. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora a pergunta, né, do nosso catecismo, que fala sobre o segundo termo da petição, né, do próprio Cristo. Pelo que oramos na segunda petição? Eu digo isso todas as vezes, né, mas é para os irmãos sempre se lembrarem que a oração de Jesus Cristo é um modelo de oração que nós devemos seguir. É uma forma, é um índice que o próprio Deus ensina. O contexto é: os discípulos pedem a Jesus, me ensina a orar. E aí Jesus ensina em termos como deve ser a reverência e como devemos orar segundo a vontade do próprio Deus, que é segundo as Escrituras. Louvado seja Deus por esse ensinamento, né? Agora nós vamos cantar o hino, o Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Glorifica o Senhor, e durante a minha vida cantarei seu nome. Não tem governante, nem dos homens para salvar. Seus projetos cessam todos, quando espíritos de saia. Ele aventura daquele, cujo Deus Deus já adora. E recebe seu auxílio, esperando em Deus da fé. Ele fez o céu e a terra, fez o mar e tudo mais. E fiel eternamente, o Senhor se manterá. A justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor justo ama, faz o céu enxergar. Sobre nós e uvas, seu amparo ele dá. O Senhor é forasteiro e concede proteção. Mas nos ímpios no caminho, o Senhor transformará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor reina. O Senhor reina eternamente. Porque o Senhor é rei em nós, sobre nós e no nosso coração. Que o Senhor continue sendo o nosso sustento, a nossa força, a nossa esperança. Que o Senhor sempre nos coloque de pé e que o Senhor continue, ó Deus, nos guiando na vereda da justiça.
Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela melhora da irmã Maria, da irmã Márcia, que nós oramos na semana passada. O Senhor continue abençoando os enfermos, aqueles que necessitam, Deus, do amparo. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Deus, que foi feita em nome do Filho perfeito, por meio da intercessão do Santo Espírito. Deus, portanto, aceite, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração solene de uma igreja que pertence a Ti, de lavados e remidos pelo sangue do próprio Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos livre de todo mal. Deus, e que o resto do nosso dia seja para a glória do Teu santo nome. Te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Irmãos, 2 avisos muito rápidos e nós já terminamos.